brasileiros e brasileiras, viemos a público trazer para todos como está se passando a Previdência Social, o INSS. Somos nós, dirigentes da Associação dos Peritos Médicos Federais. Nesse sentido, tudo que a gente vier a falar agora tem sido normatizado pelo governo, no ministro Carlos Lupe, e pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Olá, eu sou Alessandro Stefanuto, presidente da INSS, e eu queria conversar com você, brasileiros e brasileiras, todos aqueles que desejam solicitar um benefício por incapacidade temporária, aquele auxílio-doença, sem passar pela perícia médica, agora pode fazer o requerimento exclusivamente por meio de análise documental. Não tem limitação de território ou prazo mínimo de espera por agendamento de perícia. Qualquer segurado pode pedir. Fique tranquilo, na maioria dos casos você poderá fazer seu agendamento e usando o atestado você ficará livre de uma perícia que muitas vezes é um transtorno para você brasileiro. Agora eles vão poder ser feitos com seu atestado do seu médico. E o único limite que você tem, claramente, é o de 180 dias. Obviamente a documentação médica deve vir sem rasuras e ser emitida com um prazo menor que 90 dias. Com isso você vai conseguir o seu benefício mais facilmente. Então, tudo que nós vamos discorrer por agora não é a nossa fala, não é a nossa vontade. Ao contrário, o que nós queríamos era, sim, o controle fiscal, o controle social, a concessão devida. Mas o que eles estão fazendo é uma coisa absurda. Eles estão quebrando a Previdência Social do Brasil, estão concedendo benefícios, não é nem avaliando, é concedendo benefício. Então, brasileiro e brasileira, a partir de agora, você trabalhador, você criança, você idoso, você segurado ou não da Previdência, você tem o direito a pegar um atestado médico aonde você quiser pegar um atestado médico, jogar em sistema que você terá. Se não anunciar a data de início de repouso, vocês terão 90 dias. Se quiser um pouco mais, anuncie que é por tempo indeterminado. Você pede a seu médico para colocar sempre por tempo indeterminado, e o INSS lhe concederá 180 dias. Se porventura os 180 dias não derem, aí sim você vai para a perícia presencial. Mas esse mesmo atestado você pode apresentar inúmeras vezes. Ou seja, tudo que estão fazendo é uma completa facilitação, como diz o presidente, é para evitar o constrangimento do senhor trabalhador e na perícia médica. Ou seja, eles abriram geral, eles estão se avizinha para o ano a campanha eleitoral para prefeitos, eles estão fazendo verdadeiramente uma coisa partidária, uma coisa eleitoral, querem buscar em troca de benefícios concedidos, como na fala do presidente do INSS, ele não fala em análise pericial, ele fala em constrangimento e que o segurado deve sim ir lá insistir que terá o seu benefício concedido, independente de ter ou não perito. Então, nós viemos a público trazer essa informação, embora sejamos contra. Nós somos contra tudo isso que nós estamos aqui trazendo para os senhores, é que foi aberta a porteira mesmo, é a facilitação na concessão do benefício previdenciário para qualquer cidadão brasileiro. Ademais, com acordos de cooperação com lugares que não tem nada a ver, acordo de cooperação com prefeituras, com cooperativas, com entidades ruralistas, sindicatos. Gente, onde é que vai chegar isso? Para que previdência? Isso não vai prevalecer, não pode em país nenhum. É como vocês já devem ter visto no vídeo do presidente do INSS, que passou aqui, a ordem é liberar geral. Então, se você é trabalhador, segurado do INSS, ou não precisa ser segurado,
eles vão dar um jeito. Se você é criança, se você é aposentado por idade, se você é aposentado por invalidez, se você está trabalhando e se você não pretende se afastar do trabalho, se você tem um atestado na mão de um médico dizendo que você sofre de alguma enfermidade e que o tempo de afastamento é por tempo indeterminado, você vai ganhar de cara 6 meses de benefício do INSS sem questionamentos da autarquia. Eles estão tirando a perícia médica da jogada para facilitar a concessão, visando as eleições do ano que vem. Só que não é justo que só parte da população saiba disso. Toda a população tem que saber que a partir de agora, sem precisar necessariamente comprovar afastamento do trabalho, sem ao menos precisar comprovar incapacidade, porque o Ateste Med, o sistema que está sendo usado, ele não exige esse tipo de comprovação, vocês podem conseguir um benefício de 180 dias. Então vão ao SUS, vão ao seu médico, vejam o que pode ser feito, porque com um atestado desses na mão, você vai entrar, reentrar, e quando acabarem as possibilidades de benefício remoto, você vai para uma perícia presencial, onde você vai poder pedir 1, 2, 3, 4 vezes, porque a ordem é conceder. Então, a gente tem no momento em torno de 1,8 milhão de auxílios doença em estoque. Esse estoque tem que subir para 5 milhões, tem que subir para 8 milhões de brasileiros em auxílio, incapacidade. É clara a manifestação do ministro Lupe e do presidente do INSS, Stefanuto, que a ordem é conceder e tirando o perito médico da jogada, a qual ele chama de transtorno. Transtorno é a forma como esse governo está gerindo a Previdência. Transtorno é a forma como a gestão desqualifica o atendimento médico pericial, organiza a agenda. Isso é um transtorno. Agora acabou o transtorno. O que vocês estão esperando para obter 6 meses de benefício do INSS de forma legal? Porque o regramento que foi feito torna isso, esses absurdos todos que nós estamos falando, legais, está na lei e com amparo do judiciário. Então a chance de você ter algum problema com isso é zero, porque o judiciário também está envolvido nessas questões de querer impor teleperícia, de querer impor ateste médio. Então é um cenário perfeito. Nós temos em torno de 40 milhões de segurados do INSS pagando, recolhendo mensalmente. O que vocês estão esperando para obter 6 meses de benefício? E vejam bem, você não precisa mentir no atestado. O atestado não precisa dizer que você está incapaz do trabalho. O atestado não precisa nem ao menos dizer que você está afastado do trabalho. O atestado precisa ter apenas uma doença e que o tratamento é por tempo determinado. Acabou. Você vai ganhar o seu benefício de 6 meses. Liberaram geral. Bom, brasileiros e brasileiras, como os diretores da associação mencionaram, esse, infelizmente, é o quadro normativo vigente no país. A atual administração abriu mão da segurança na concessão dos benefícios para gerar justamente o deferimento indiscriminado dos requerimentos feitos ao INSS. Obviamente, quando os requerimentos não passam pela avaliação presencial da perícia médica, todo o sistema de avaliação da incapacidade laborativa é fragilizado. E dessa maneira, não só a concessão é feita de maneira mais frágil e, ao mesmo tempo, maior, como isso naturalmente gera um rombo no orçamento, né? Porque há um aumento do número de requerimentos feitos, há um aumento do número de fraudes, mas aparentemente essa não é a preocupação. Uma administração séria, preocupada com a questão fiscal, certamente investiria na carreira da perícia médica federal e não iria para esse lado de pontuar que passar por uma perícia é algo constrangedor, passar pela perícia é algo desnecessário, porque, em última análise, é a perícia que é a garantidora dos cofres da Previdência Social. E não é vantajoso para ninguém, para nenhum cidadão brasileiro, que a Previdência Social sofra um colapso orçamentário, um colapso fiscal. Porque se hoje todos estão sendo convidados
a terem o benefício concedido, pode ser que amanhã não exista orçamento para pagar benefício algum. Mas, como foi pontuado pelos diretores, esse é o quadro normativo vigente, essas são as manifestações feitas pelo ministro da Previdência e pelo presidente do INSS, e, na condição de associação que se preocupa com os segurados da Previdência Social, é dever, é obrigação da entidade informar a toda a população a respeito de quais são as normas em vigor e de qual é o fluxo necessário para que o segurado tente a sorte na concessão do benefício. Brasileiros e brasileiras, até com constrangimento que viemos aqui dizer da nossa desnecessidade de periciar os senhores, mas é a regra, é a lei, é o ato normativo. Os senhores têm direito, todos os senhores têm direito. Não precisam ir para a perícia. Peguem um atestado no médico do SUS, no seu médico privado, seja o que for, e diga-se de passagem, entregue em sistema que minimamente o senhor vai ganhar 90 dias, e quando não, 180, esse mesmo atestado pode ser utilizado várias vezes. Isso é questão na lei, nos atos normativos feito pelo presidente do INSS e pela Carlos Lupe, ministro da Previdência. Portanto, corta o coração da gente vir aqui dizer isso, mas é o que está legal, é o que está vigendo. Os senhores têm direito e busquem o seu direito com um ateste médico. Apenas o atestado médico e vocês vão ganhar 180 dias. É legal. É isso que nós queríamos anunciar para a população brasileira. Muito obrigado a todos.